Parece que Trump está promovendo ali uma espécie de salve-se quem puder. Brasil, por enquanto, ainda salvo, talvez, ali. A gente não sabe até, de fato, quanto tempo o Brasil ficará aí fora dessa listinha do tarifaço de Donald Trump. Apesar dele estar fazendo o que foi prometido em campanha, ainda assim vem surpreendendo, principalmente, acho que, por trazer aí tarifas altas para México, né, ali, no qual a gente viu uma política diferente anteriormente dos Estados Unidos, que tinha ali muito mais aquele nearshoring, justamente com o México e Canadá também. Primeiro eu quero entender um pouco da tua leitura, né? Essa estratégia desse protecionismo mais agressivo de Trump realmente deve conseguir trazer força para a indústria americana, já que esse é o objetivo dele, ou de fato pode acabar isolando aí os Estados Unidos, encarecendo os próprios produtos nacionais? Paula, nós temos um dilema, e normalmente dilemas são complicados de resolver, porque tem custo para cada direção, para cada opção da solução. O que o Trump fez não tem nenhuma surpresa, né? Nós temos aquilo que ele vem dizendo e a gente esperava que ele não fosse fazer, né? E ele trucou e fez. A minha grande preocupação é ele ter começado exatamente com os dois maiores parceiros comerciais cujas estruturas de cadeias de valores são completamente imiscuídas com as cadeias de valores americanas. Não existe nem na União Europeia uma relação tão franca de cadeias de valor como você tem no Tratado de Livre Comércio entre os Estados Unidos, Canadá e México. Hoje, o México é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, seguido do Canadá e depois da China. E as importações também. Agora, vamos pensar o seguinte. É muito difícil levar a cabo tudo isso porque muitas partes dos produtos, chips, os produtos montados e semi-montados, acabados e semi-acabados, eles vão e voltam entre México, Estados Unidos e Canadá. Quer dizer, é muito difícil oferir o que é de fato mexicano e o que é de fato canadense e americano. Tanto é que dentro da estrutura do próprio tratado não se divide entre Canadá e México. Você tem um número, né, cerca de 900 bilhões de dólares de importação dos Estados Unidos por parte desses dois países. Somente o México exporta 475. E o Canadá não está muito atrás, está 418, 420 bilhões para os Estados Unidos. E faz com que essas relações fluidas gerem economias de escala que abaixam os preços, principalmente de automóveis, de uma série de produtos manufaturados que tramitam de uma maneira muito livre entre os três países. Então, nós podemos esperar que essa decisão ela vai impactar negativamente a inflação, sim, nos Estados Unidos e vai criar grandes problemas para o México e os Estados Unidos, que provavelmente não tem muitas alternativas para o México e para o Canadá, que não tem muitas alternativas além do comércio com os Estados Unidos. São países dependentes. Economicamente, são dois vassalos. Então, eu tenho muita preocupação com o que vai acontecer hoje com o peso mexicano e o dólar canadense, uma vez que esses dois países, por mais que queiram retaliar, é uma retaliação de um Davi contra o Golias, só que sem a funda que acertou a pedrada no Golias. Acaba com o NAFTA, de fato. Acabou, não tem mais NAFTA. O NAFTA acabou na primeira gestão Trump, depois tem esse acordo de livre comércio entre os três países, que tem regras distintas, os Estados Unidos se beneficiando, e isso agora nós mostramos claramente que os Estados Unidos, se eu faço isso com os meus melhores amigos, imagina o que sobra para vocês. Quer dizer, a surpresa foi 10% na China, que eu acho que é uma bandeira branca para a China. Eu acho que a China não deveria se salientar muito. Tanto é que ela não se posicionou de uma maneira a aumentar tarifas aos produtos americanos. A retaliação da China é na OMC, que no final das contas não dá em nada, mas a China está se mostrando aberta a uma negociação e provavelmente ela deve fazer o famoso backtracking. Ela vai aceitar várias demandas dos americanos. No entanto, a minha preocupação é que se você usa muito o seu poder, e os Estados Unidos têm poder de sobra, chega um ponto que todo mundo se junta, né, contra você. O mundo passa a ser mais anti-americano. E isso é uma preocupação que eu tenho, uma vez que os Estados Unidos sempre promoveu a Pax Americana, sempre promoveu, é o responsável
pelo grande aumento no comércio global desde o começo do século XX e principalmente depois dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o garantidor dos fluxos comerciais nos oceanos globais. Isso pode ter chegado ao fim e engendra uma época de preocupações e incertezas. Eu não posso dizer que é o fim do mundo, a gente tem muito por ver, vamos ver onde vão as negociações, mas o que a gente acabou de entender é que o Trump não veio aqui para não cumprir suas promessas.